Bom, eu falei para os irmãos que ia continuar a mensagem da semana passada, tá? Vamos ler então de novo Tiago 1, o versículo 13. Diz assim, olha, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Somente quando a pessoa é tentada pela cobiça, quando essa o atrai, né? E seduz. Então, existe um processo aqui para a pessoa ela cair na tentação. A pessoa não cai na tentação do nada. É uma construção que vai acontecendo. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, né, aí a gente lembra aí, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 10, vão ser os textos que a gente vai ter hoje. Capítulo 10, o versículo 13. Depois você lê do versículo 1 até o versículo 13, mas só vamos ler o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tá? Esse texto aqui, às vezes as pessoas elas falam sobre, como eu falei para os irmãos, a palavra tentação e a palavra prova, no grego, é uma palavra só, peirasmos. Então, o que vai fazer diferença entre uma provação e uma tentação é o contexto da Bíblia. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ele está falando da tentação, e você vai ver que anteriormente, no texto, ele está falando sobre pecados, tá? Pecados que atraíram os irmãos e eles caíram. Vamos ler agora Mateus capítulo 26, versículo 41. E assim a gente já termina as leituras. Então, para você entender esse versículo 13 aí de Coríntios, você tem que ler anteriormente, tá bom? Depois você lê na sua casa. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos para que o Senhor nos dê revelação, sabedoria na Tua palavra, que nós possamos falar, Senhor Deus, aquilo que realmente está escrito aqui. Que nós não venhamos a inventar história, não venhamos a inventar textos, não venhamos a criar nada, mas que o Teu Espírito Santo possa nos dar direção e mostrar, Senhor Deus amado, a Tua palavra viva e eficaz. E penetrar até a divisão da alma e do espírito e mostrar para a gente, Senhor, aquilo que é da nossa alma, aquilo que é do nosso espírito. E como que nós vamos vencer, Senhor Deus amado, essa tentação? É isso que nós pedimos agora, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, vamos começar aqui com uma pergunta. Pensando nessa questão. Sabe, quantas vezes você veio à igreja, ou foi a um culto, você ouviu uma palavra, e aí você saiu dali tocado, e você falou, eu faço um propósito com Deus, eu nunca mais vou cair nesse erro, eu nunca mais vou cair nesse pecado. E aí você vai embora decidido, cheio de fé,
Só que dias depois, o caso se repete. A situação se repete. E é o mesmo pensamento, a mesma atração. E se você já viveu esse tipo de frustração, eu quero hoje dizer para você que você não está sozinho. Que você não é um caso perdido. Existe solução para a gente. Amém? E na linguagem aqui do Novo Testamento, quando a gente lê, o Novo Testamento foi escrito, como eu digo sempre para os irmãos, no grego, né? O Antigo Testamento é no hebraico e no aramaico. Existem alguns textos também aramaicos no Novo Testamento, mas são poucos, né? Mas existe uma palavra que ela serve tanto para a questão da tentação quanto da provação. E a semana passada eu falei para os irmãos que a provação, ela é do lado de fora, né? Mas a tentação é do lado de dentro. A provação é uma forma que Deus usa. Você estiver aqui. Orei por você essa semana. Viu, Lilian? Até me perdi. Então a tentação, o que acontece? A tentação é algo interno. A provação é algo externo. Então vamos exemplificar de novo. Uma pessoa está passando por um problema financeiro. Está passando por um problema financeiro. Pode ser uma provação que Deus permitiu acontecer na vida dela. E Deus permite a provação, está escrito na Bíblia isso, nós temos vários textos que confirmam isso, mas não vou falar deles agora, para não ficar prolongando a pregação. Só para você entender. Então, Deus ele prova a gente para ele poder purificar. Ele prova a gente para a gente crescer na fé. Ele prova a gente para a gente poder subir mais na nossa vida espiritual. Para a gente crescer, alcançar maturidade espiritual. Por isso vem as provas. Amém? E aí, a pessoa está passando por esse problema. Ela tem algumas formas de resolver esse problema. Ela pode, de repente, aprender a lidar com dinheiro, porque às vezes ela está naquela situação. Provavelmente, a maior parte das pessoas é porque não sabe lidar com dinheiro. Quando ganha muito, não guarda. E aí depois, quando vem a fome, não tem. Então, tem que aprender com José. Aí você tem que ir lá no livro dos começos, lá, que é o livro de Gênesis. E aí, vem a questão da tentação. Onde que a tentação entra nessa questão financeira? O cara vai tentar arrumar um jeito de ganhar dinheiro fácil. Essa semana eu ouvi um cara dizendo lá na aula de natação, ele falando assim, o outro chegou e falou assim, fulano tem um comércio aí, ô Natanael, quando você quiser comprar alguma coisa, vai lá que ele tem um comércio. Falei, pô, legal, onde que é seu comércio? Não vou falar para não entregar. Tá bom? Para não entregar o cara. Comércio da cidade aí. E aí, ele falou assim, ele vende tudo. Eu só não vendi droga porque não teve oportunidade. Mas se de repente alguém chegar, olha só, quer dizer, qual que é a tentação? É arrumar um jeito de ganhar o dinheiro. Mas às vezes não é a forma não é ganhar de uma forma honesta. Então vem a tentação. Poxa, aparece um dinheiro fácil lá na empresa, lá, rapaz, ninguém está vendo, vou pegar esse dinheiro aqui. Alguma mercadoria da empresa, da onde você trabalha, fala, vou levar isso aqui embora, ninguém está vendo, isso aqui não vai nem servir para o meu patrão. E a tentação, por causa desse problema, entendeu? Que era uma aprovação, que Deus queria que a pessoa respondesse a essa aprovação, para ela crescer na fé, ela cai na tentação e acaba pecando. Entendeu? Então, tentação interna,
provação externa. Por isso, Tiago, ele vai mostrar para a gente que a tentação é uma responsabilidade nossa, né? Mas a boa notícia é que Deus ele não deixa a gente no escuro. Deus não deixa a gente no escuro, sem saber como que essa batalha funciona. A Bíblia, então, ela vai mostrar para a gente como que funciona. E hoje, então, a gente vai unir aqui os textos aqui do apóstolo Tiago, do apóstolo Paulo e as palavras de Jesus, lá no Getsemane. E vamos desarmar, então, essa armadilha que muitas vezes o diabo tem armado para muitos crentes. E nós vamos compreender, então, a origem, que já falei a semana passada, a origem do pecado, da tentação, o limite dela, mas o antídoto também para a gente vencer a tentação, que é o mais importante. Amém? E para a gente entender, então, como vence essa guerra, eu vou, da semana passada, mostrar alguns passos aqui, porque o nosso primeiro passo não é olhar para fora, mas é olhar para dentro. Não é culpar o diabo, porque tem gente que, caí, o diabo me derrubou. O Tiago não fala isso. Ele não fala que o diabo te derrubou. Ele não vem falar isso. Ele fala diferente. Ele fala que a pessoa é tentada pela própria cobiça. Então a gente tem que ter essa coragem de olhar para dentro e de reconhecer. Por isso que a Bíblia fala, irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós vamos conhecer a verdade sobre essa questão da tentação. E aí nós vamos aprender a sair disso aí. Existe uma forma de você viver uma vida de santidade. A semana passada foi até meio pesado. Falei para os irmãos algumas experiências de pessoas que... E essa semana eu ouvi falar de uma situação que foi muito complicada. Onde um homem, um cara rico, vive bem, tinha lá a família dele. Olha, o pecado gera morte, não esquece isso. E aí, ele está lá dentro do condomínio dele, ele resolve, tarde da noite, está andando de carro, e ele vê uma menina menor de idade, e ele começa a falar para a menina entrar no carro dele. Começa a falar para a menina entrar no carro dele, a menina não quer, ele começa a cercar com o carro, cercar a menina. Isso foi tudo filmado. A menina larga o sapato para trás, sai correndo, chorando e entra em casa. Entra em casa. A história chega ao pai, à mãe. Essa história vai ser verificada nas gravações. Eles vão atrás do homem, o homem fala assim: eu só queria ajudar. Era tarde da noite e eu queria ajudá-la. O homem tem filhos. A mulher, mãe, vai até a casa desse homem, conversa com a mulher, com a esposa, e a esposa fica arrasada. Ela não acredita. Ela fala: olha as imagens. E mostrou as imagens, e ela ficou decepcionada. Provavelmente esse casamento agora está por um fio. Gera morte. Não existe nada, irmãos, escondido que não venha à tona. Principalmente quem é crente. Esses escândalos aí que às vezes você vê no meio cristão, você pensa que começou agora? Não. Esses caras que caíram assim, começou lá atrás. Começou com pouquinha coisa.
Começou com eles pensando, ninguém está me vendo, não tem problema. E aí a coisa vai crescendo. E aí Deus fala para o cara, corrige. Deus vem, Deus ministra. A pessoa não ouve, não ouve, não ouve. Chega uma hora que Deus fala, então eu vou te expor. E escancara tudo, diante das pessoas. E aí tem gente que às vezes quando chega na situação, ele vai reconhecer diante das pessoas. Mas ele só reconhece, na verdade não houve arrependimento. Ele só reconhece porque pegaram ele. Então não tem o que ele fazer. Então, meus irmãos, o que a Bíblia ensina sobre isso é coisa muito séria. Isso aqui é um texto que a gente vai levar para a nossa vida inteira. Não dê bobeira. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Tiago ele fala que ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus não tem nada a ver com o pecado, Deus é santo. Então cada um é tentado pela própria cobiça, né? O inimigo interno do homem. A gente deu o exemplo a semana passada da pescaria. A gente falou da pregação do sapo. Quem lembra da pregação do sapo aqui? Quem não lembra vai ter que assistir o vídeo. Entra lá como que é no YouTube da igreja? Lá no YouTube e vê essa pregação. Tá bom? Bom, vamos falar então sobre a questão. Ele começa então, a tentação é uma forma de levar a pessoa ao pecado. Né? E ele começa então com atração. Ele começa a atrair. Quando ele atrai, ele seduz, aí então vem a concepção, aí vem o nascimento do pecado. E o nascimento do pecado gera morte. Como que então a gente pode fazer? E agora eu quero falar de forma bem prática aqui para você. Como que você faz para você poder vencer isso? Primeira coisa, você precisa de mapear, escrever, pensar, orar sobre isso. Qual que é esse ponto fraco que você sempre cai nele? Então não é difícil. Se você sempre cai nele, tá? Então, por exemplo, o orgulho, às vezes finança, temperamento. Muita gente tem um temperamento que dá vazão para essa carne, tá? Então, o que faz, você precisa de pensar, o que faz a minha carne reagir? O que me atrai para mim poder combater isso, tá? Aí lá em 2 Coríntios capítulo 10, põe para mim, 2 Coríntios 10, 5. Paulo ele vai dizer o seguinte: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à vontade de Cristo. Tá? Então, olha só. Quando vem um ataque na mente, algo de fora, que às vezes o diabo vai colocar alguma coisa fora, mas que já está lá dentro do homem, ele sabe. Então, por exemplo, se você gosta, irmão, de feijoada, ele não vai te mostrar comida japonesa. Entendeu? Não vai. Ele vai mostrar aquilo que você quer. Então aí vem o ataque na mente. Vem um ataque na mente. A gente deve levar então esse pensamento cativo diante de Deus. Não ficar interagindo com essa ideia. Que é um pensamento, você sabe que aquele pensamento ali está errado. Você não adianta você ficar tentando assim, eu não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Quanto mais você falar isso, mais vai pensar naquilo ali. O que você precisa é você não interagir com aquele pensamento, tentar
mudar a rota da sua mente. E aqui fala da gente levar nossa mente a Cristo. E a outra coisa que a gente tem que fazer, que às vezes as pessoas não fazem, por isso que elas não são libertas, é assumir a responsabilidade pelos erros, pelos pecados. Você tem que assumir que você é pecador. Semana passada falei de um irmão que não conseguia se libertar de jeito nenhum. Porque eu chamava ele não vinha conversar comigo. Chamava, ele não vinha. Chamava, ele não vinha. E eu não sabia de nada. Eu simplesmente só chamava para a gente conversar. Vamos conversar. Mas dentro de mim eu sabia que tinha alguma coisa que estava aprendendo aquele irmão. Até o dia que ele veio. E aí a gente começou a conversar, ele abriu o coração, reconhecendo que ele estava fazendo a coisa errada, que ele estava em pecado. E aí nós começamos a conversar, eu comecei a estudar com ele a Bíblia, e ele começou a ver. Aquilo foi saindo, e hoje o irmão está totalmente liberto naquela área. Entendeu? Totalmente liberto. Então a gente precisa de reconhecer. Se você não reconhecer que você tem alguma coisa, alguma falha, algum pecado, você não vai sair dessa. Você vai continuar no mesmo erro. Agora que a gente compreende, irmãos, como que funciona essa questão da tentação e dessa fraqueza, da cobiça, né? Às vezes pode surgir um desespero, mas como que eu vou vencer isso? E às vezes a pessoa pensa, será que eu sou fraco demais para resistir? Por que eu sempre caio? Será que eu sou fraco? E é aqui que a gente vai ver a graça de Deus nos alcançando, olhando lá para 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13. Como eu falei para você, não é o texto inteiro, não leio o texto inteiro, mas esse texto, se você olhar mais especificamente do versículo 6 até o versículo 13, mas aí o versículo 13 ele vai falar assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então a tentação é humana. Ele está confirmando que a tentação é humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Então o Tiago, ele trouxe o que para a gente? Ele mostrou que a responsabilidade é nossa. Você é responsável pelos seus atos. Eu sou responsável pelos meus atos. Paulo agora, ele vai mostrar para a gente que a soberania de Deus e a fidelidade de Deus, ela está com a gente no meio da tempestade. Deus não te deixa na mão na hora da tentação. Se você está sentindo na mão, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo a Bíblia. Você não está colocando a sua fé em ação. Então, para que a igreja de Corinto, ela entendesse isso, Paulo ele recorre ao exemplo, quando ele fala sobre isso, que não veio tentação senão humana, ele vai dar alguns exemplos. Aí no versículo, por exemplo, do versículo 6 ao 10, ele vai falar que o povo cobiçou coisas más. Né? Então, desejo desordenado, o desejo fica mais forte por aquilo que Deus proíbe. Se você quiser saber, por exemplo, na sua Bíblia, não sei se você está com Bíblia de papel ou é no celular, né? No tablet. Você vai ver que nos finais desses versículos, se está por exemplo, aquela Bíblia online, no finalzinho do versículo, tem umas... Como que eu chamo isso? Tipo uns livrinhos assim, ó. Aí você clica naquilo ali. Ele vai te levar na passagem que aquele versículo está se referindo. Se chama referências cruzadas.
Na Bíblia de papel, você vai ver uns numerozinhos, umas letrazinhas pequenininhas, e você vai olhar, e você vai lá no rodapé e você vai ver a referência que tem lá. Então eu já escrevi aqui as referências, mas só para você saber da onde que a gente tira isso. Números capítulo 11, versículo 14, vai falar dessas coisas, mas que o Paulo está falando aqui que o povo caiu. Idolatria. Idolatria não é só uma imagem de escultura, mas é você colocar coisa, pessoa, ou às vezes ambição no lugar de Deus. É você colocar coisas no lugar de Deus. Isso se chama idolatria. Então a pessoa, por exemplo, está passando por um problema, ela recorre a quê? A droga, a bebida, a pornografia. Ela corre para isso. O que ela está fazendo? Ela está levantando um altar. Aquele é o Deus dela. É isso que eu quero te dizer. Seja bem claro hoje. Por isso que você não está conseguindo sair, porque esse está sendo o seu Deus. E nós temos que mudar essa história. Entendeu? Nós temos que mudar essa história. Vamos lá. Aí lá em Êxodo 32, verso 6. A imoralidade sexual, ceder aos impulsos da carne, ignorar a santidade do corpo. Números, capítulo 25, do 1 até o 18. Então você pega lá o versículo, você vai lá e lê a história. Ah, é disso aqui que o apóstolo Paulo está falando então. Você vai entender. Murmuração, insatisfação, né? Reclamação, a pessoa nunca está satisfeita. Ela vai lá em Números capítulo 16, versículo 41 e 49. Só uma passagem assim por cima para você poder, depois, durante a semana, ler esses versículos e estudar sobre isso, tá? Bom, então a tentação que o Paulo está falando aqui, você viu que ele falou dessas coisas, então ele não está falando de provação, de luta, de batalha, ele fala disso anteriormente. Mas quando ele está falando no versículo 3, ele está falando de tentação mesmo, de cair no pecado. Por isso, então, a palavra realmente é tentação, o que é algo interno. E o que você enfrenta não é algo inédito, a tentação, né? O primeiro sentimento que a pessoa tem quando ela passa por isso é que só ela está passando por aquilo ali. O diabo, o que ele quer fazer? Ele quer isolar a pessoa. Então ele coloca na mente assim, cara, você é o pior. Você viu? Você não consegue, cara. Você vai cair de novo. Você já era. E a pessoa vai acreditando naquilo ali. A pessoa vai acreditando naqueles pensamentos. Por isso que nós temos que reformular os nossos pensamentos através da Bíblia. A gente tem que saber o que a Bíblia fala para a gente poder colocar nossa fé na palavra e ser liberto. E aí, a pessoa então ela vai se isolando. Essa é a forma, é a mentira do diabo para levar o ser humano ao desespero. Mas aí Deus vem e fala para a gente através do apóstolo Paulo que Deus regula a intensidade da tentação. Você não vai ser tentado mais do que você aguenta. Ah, mas eu não aguentei. Não, não é que você não aguentou. Você não saiu pelo escape que Deus te deu. Você deixou, você continuou dando lugar para aquilo. Você tem que cortar. Tem que cortar. Então Deus, ele monitora essa intensidade. E isso é tremendo, irmãos. Ele conhece a nossa estrutura. Jesus, ele veio, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele passou por tudo isso. E ele não permite que essa carga ultrapasse a capacidade. E aí ele manda o escape para a gente. O versículo 13 ainda fala, que Deus, ele mostra para a gente uma fuga. Tem um jeito de sair disso aí.
Vamos pensar, para você entender um pouquinho mais, o que a gente tem na nossa rede elétrica da casa, dos comércios aí. A gente tem um equipamento que chama disjuntor. Quem conhece disjuntor? Você sabe para que aquele negócio está ali? Aquele negócio está lá porque se der algum curto, alguma sobrecarga dentro da sua casa, ela desarma a eletricidade e a sua casa não pega fogo. Então é disso que Deus está falando. E ele colocou na gente um disjuntor, para você entender melhor. Tá? Só uma forma de mostrar para você. E quando vem, se você encontrar essa saída de escape, ela vai desarmar. E você não vai cair na tentação. Existe uma forma de não cair, nós vamos chegar nela. Então, vamos agora falar de prática. Lá atrás nós falamos, você precisa de identificar qual que é a tentação. O que te pega. Agora a gente tem que ver o quê? Qual que é a porta de escape. Então, por exemplo, a pessoa está ali na internet e começa a aparecer imagens, porque a pessoa ela vai entrando em certas coisas e tem o algoritmo, obrigado pela tecnologia emprestada, tem lá o algoritmo e ele vai jogar a pessoa naquelas coisas que interessam. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem problema com pornografia, vai começar a vir um monte de imagem para ela ser e ela cair de novo. Mas o que ela pode fazer? Ela pode fechar. Qual que é o escape? O escape é você fechar. Ah, você é viciado em compra, meu irmão. Você não consegue ver, né? Nada que você quer comprar. Meu Deus do céu, olha como minha vida ia ser diferente se eu tivesse esses 10 modelos de sapato aqui. Como minha vida seria diferente se eu tivesse o robô que varresse a casa. Né? Um robô que lavasse a louça para mim. Olha aí a irmã dando glória. Então, o que você faz? Você não entra nessa. A saída é o quê? Desliga. Se você, irmão, está viciado em celular, faz um jejum de celular. Aí o escape é esse. Você não aguenta. Eu tenho visto nos jornais, irmãos, pessoas sofrendo acidente, caindo na escada rolante, se arrebentando todo por causa desse equipamento. Porque a pessoa não consegue. Ela está ali, mas de repente ela está na rua e ela não consegue. Ela fica, né? Dali a pouco vem um carro, atropela ela e ela ainda está ali, caída no chão e ainda mandando mensagem. Agora fui atropelado. E entra no Facebook ainda e faz assim. Todo sujo, caído lá no asfalto. E ainda tentando parecer bonito. Né? Então, olha só. A primeira coisa, então, é você procurar esse escape. Você saber. O escape é esse. Não vai ser assim. Deus, por exemplo, aparecer para você e falar, meu filho, está na hora de escapar. Não, cara. É você. É você que vai escolher. Cara, eu não vou cair nesse negócio. Pum, desligo. Não vou... Esse negócio... Tá, vou quebrar esse... Pá! Rebenta tudo. Rebenta tudo. Acaba com o negócio. Entendeu? Não sei se você já viu aquele filme Prova de Fogo, mas ele é mais antigo. Fala de casamentos. A Prova de Fogo. E o cara, ele tem problema com isso. E o casamento dele está arrebentado. Mas ele resolve que ele vai salvar o casamento dele. Um dia ele entra lá e ele começa. Ele tem muita vontade, irmãos, de comprar um iate.
E ele está guardando dinheiro para isso. Só que a esposa dele está precisando de dinheiro, a família dela está precisando de dinheiro, mas ele é tão egoísta, porque essa questão do pecado vai levando você a um egoísmo tão grande, você só pensa em você. Você só pensa em você. É isso que faz, você perde a sensibilidade. O pecado te leva a ficar insensível com as pessoas. Mas daí ele resolveu que ele ia salvar o casamento dele. O pai dele começou a ministrar o coração dele, conversar com ele, né? E aí ele resolve: eu vou salvar, porque ele não acreditava mais nem na Bíblia, ele estava acreditando. E aí ele pegou então, chegou um dia em casa, ele olhou para aquele computador, onde ele via lá aquele monte de porcaria, ele pegou e sentou na frente e começou naquela tentação de olhar, não olhar. Aí ele pegou e falou: se eu só desligar, amanhã eu vou me sentir tentado de novo. O que ele fez? Pegou o negócio e rebentou no chão. Então tá aí uma ideia para você. Se você não consegue vencer isso, rebenta no chão. Ou com um taco de beisebol, ainda fez isso. Mas ele salvou o casamento dele. E ele foi liberto. E isso é uma realidade que acontece. Por exemplo, essa história que eu contei para vocês há pouco. Você acha que esse cara começou aonde? Para ele pensar numa menininha que está passando na rua. Para ele tentar atacar uma menina. Como que você acha que começou? Começou com uma olhadinha de pornografia, irmão. Um negocinho aqui, aquilo ali já não sustenta mais, eu preciso de uma coisa mais forte. É igual droga. Você experimenta uma droga, chega uma hora que aquilo ali já não faz mais efeito. Eu preciso de uma coisa mais forte. Eu preciso de uma coisa mais forte. E é assim. Tá? O efeito é o mesmo. O que você pode fazer? Cria barreiras de proteção. Se você tem problema com essas coisas, coloca lá um filtro. Joga a senha fora, irmão. Né? Instala filtros sobre conteúdos. Mas vou ter que pagar por isso? Pois é, tem que pagar. Você vê como até o pecado custa caro. Às vezes a pessoa pensa: eu não vou gastar com isso. Às vezes a pessoa é pão duro. Mas, irmão, se for para libertar, você não sabe quanto você vai prosperar na vida se você for liberto de coisas assim. Você vai prosperar muito, posso te garantir isso. Outra forma de você vencer essa questão é você sair do isolamento. Não ficar escondido. Não ficar fingindo. É você abrir o coração. Então procura uma pessoa, um pastor de confiança. Tiago 5,16, põe Tiago 5,16. Ele mostra para a gente o quê? Para a gente confessar os nossos pecados. Uns aos outros e orar uns pelos outros para ser curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então, reconhecer, se expor, já é um caminho para a libertação. Agora, se você fala: não, mas eu consigo isso aqui sozinho. Ah, eu consigo. Não, é só ter pensamento positivo. Bom, então, eu acho que ficou claro isso aí para você, né? As formas de você vencer isso. De você poder sair disso. Mas ainda tem mais. Vamos lá agora em Mateus 26, 41. Onde Jesus fala assim: olha, Jesus está lá no Getsemane. Ele pede para os discípulos orar junto com ele. Jesus está passando por uma tentação. E aí, vou para a cruz ou não vou? Vou para a cruz ou não vou? E ele começa a sentir, a experiência de Jesus é tão forte lá, que a Bíblia fala que o suor dele começa a se tornar em gotas de sangue. Ele começa a sentir realmente o que vai acontecer com ele.
E ele pediu para os discípulos estar orando e vigiando junto com ele. E os discípulos dormiram. Então ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente sabe a origem da tentação, que o Tiago mostra para a gente. A gente sabe que existe um limite. Não fica com conversa mole dizendo que foi o diabo que te derrubou, que você caiu foi pela sua própria cobiça. Se você reconhecer isso, há um caminho para a libertação. E exige aqui agora, Jesus entrega então esse diagnóstico para a gente. Ele mostra uma saída para a nossa natureza. Algo para a gente ficar protegido. Ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o que é o espírito? O que é o espírito? Eu estava pensando aqui na hora do louvor, né? Na hora do louvor, nós começamos aqui com louvor. Os irmãos viram, fizemos a primeira parte. Mas os irmãos não entraram no louvor. Porque você estava cantando com pulos de alegria e brados de vitória eu vou, e estava pulando nada. Né? Então o que é? Você estava cantando da boca para fora. Mas aí o Eziel começou a falar: não, agora nós vamos então pular. Né? Então, com pulos de alegria e brados. A minha perna até doeu. Eu não sei porque que eu fui dar ideia. Falei: Jesus, acaba logo esse louvor, que minha perna vai arrebentar, vou cair aqui no chão. Né? Mas o que começou a fazer? Você começou... Para que serve o louvor? O louvor, ele serve para trazer a nossa consciência, que faz parte do nosso espírito, consciência. A Bíblia fala que o nosso espírito ele tem consciência. A consciência é aquilo que mostra para a gente que é certo e que é errado. O Espírito fala na nossa consciência. Quando você vai fazer alguma coisa que está errado, o Espírito já logo dá uma buzinada. Pé, igual o juiz apita lá. Falta. Para a bola. Né? Errou. Não vai errar. Você vai fazer um negócio. Está tudo certo. De repente vem algo assim, olha. Vai dar errado. Pronto. A consciência começa a falar: esse negócio não está muito certo, não. A comunhão com Deus no Espírito. Então o Espírito ele tem três partes. E uma delas é a consciência. Uma delas é a consciência. E aqui, Jesus ele fala que o Espírito ele está pronto. Porque você aceitou Jesus, o Espírito de Deus habita em você, meu irmão. Ele não habita em você porque você não erra mais. Ele não habita em você porque você é um cara legal, porque você é boa gente. Não. Ele habita em você porque um dia você aceitou Ele como Salvador e o Espírito Santo veio habitar em você. No nosso espírito, então, que o Espírito está pronto, ali estão as nossas boas intenções, os nossos votos, né? A nossa concordância intelectual com a palavra, concordar com a palavra de Deus, ali está o nosso espírito. O espírito está pronto. Você tem tudo que você precisa para você vencer espiritualmente. Tudo. Não te falta nada. O apóstolo Pedro também fala isso nas cartas dele. Mas a carne é fraca. A carne é fraca, é uma natureza caída, não adianta. Desde que o homem pecou, o pecado entrou no mundo, né? Então, são as nossas limitações físicas, emocionais. Quando a pressão da tentação chega, às vezes as boas intenções do Espírito, às vezes não conseguem por si só conter o impulso da carne. Por isso que está ligado aqui, ó. Carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar.
Orar e vigiar. Vigiar é o quê? Vamos pensar, vamos voltar um pouquinho. Vamos pensar no apóstolo Pedro. Pedro, ele confiou na sua própria força. Na sua própria força de vontade. Quando Jesus falou assim, ó, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro disse o quê? Eu? Pode ser qualquer outro aí, ó. Tem mais 11 aí para o senhor falar. Mas comigo não, hein? Comigo não, Jesus. O senhor sabe que eu estou em todas. O senhor até me chama porque o senhor sabe que eu sou um cara de fé. Todo presunçoso. Todo achando que não ia cair em nada. Mas ele caiu. Ele jurou lealdade para Jesus. Mas depois ele negou Jesus. Então a ação externa é a gente manter os olhos abertos. A gente ter discernimento para a gente enxergar as rotas de escape. Eu lembro uma vez que tinha um irmão que tinha passado, ele era novo convertido na igreja, tinha passado pelo acampamento e de repente o diabo tentou ele para ele voltar. Ele tinha se liberto das drogas. O diabo tentou ele para ele voltar. E ele foi fazer um negócio bem longe daqui, numa outra cidade. E ele estava lá e de repente ele colocou lá uma carreira de cocaína. Junto com os colegas. E aí naquela hora, eu estou aqui no escritório e eu senti, vou ligar para esse cara. Peguei o telefone e liguei para ele. Liguei bem na hora, pegou ele no fraga. E eu falei, e aí, irmão, como que você está? Está orando? Está buscando o Senhor? E aí ele falou, depois ele veio conversar comigo, ele falou que aquela hora ali desmontou, ele bateu naquele negócio, jogou fora. E ele viu que Deus estava cuidando dele. Então, às vezes, Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Fazer alguém ligar para você, te dar uma saída diferente. Mas, na maioria das vezes, não vai ser assim, irmãos. Você vai ter que tomar uma atitude. E aí, você precisa estar vigiando. O que é vigiar? Por que Jesus liga esse vigiar com a carne fraca? Porque a gente tem que vigiar a nossa carne. A gente tem que estar de olho. Irmão, se um negócio te faz pecar, não vai nele. Se tem uma amizade que não é boa para você, corta ela. Entendeu? Se tem alguma coisa que não faz bem para você, alguma pessoa que de repente conversa coisa com você e que só te rebenta, corta. Desvia o caminho. Vai para outro canto, muda de setor. Entendeu? Muda de empresa. Faz o que for necessário. Mas não ande com pessoas assim, se você não tem capacidade. Você vai crescer, vai chegar num ponto que você vai poder, de repente, andar com qualquer tipo de gente. E eles não vão te influenciar, você vai influenciar eles. Aí, beleza. Então, você tem que tomar, mas você tem que reconhecer. Poxa, ainda não consigo. A Bíblia fala, olha, se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, corta. O que é que te faz? O que é que te leva a você cair na tentação? Sai fora. Sai fora disso. E aí Jesus ele fala sobre oração. Sobre oração. Por isso ele não pode, a questão da carne ser fraca, a gente não pode confiar na nossa carne como Pedro confiou. Tá?
Então vigia. A outra parte é a oração. Ele fala para a gente orar. E orar é o recurso que vai fortalecer o espírito e vai submeter a carne. Então, sua vida de oração ela é muito importante. Só que às vezes a oração, a gente começa a fazer oração mecânica. Oração fazer por fazer. Vira uma reza. Você só faz ela. Você fala e você nem sabe o que está falando. A oração ela tem que ser uma coisa de coração. Você tem que abrir o coração para Deus. Confessar os seus pecados a Deus. Orar, reconhecer diante de Deus, pedir para Deus a graça dele sobre a sua vida. Sabe, colocar para fora, às vezes você está com um problema de falta de perdão. Orar nas suas orações, até você conseguir liberar esse negócio. Quanto mais você fortalecer o seu espírito, mais facilidade você vai ter de vencer sua carne. Por isso Jesus falou, o espírito está pronto. Então, orai e vigiai. O espírito está pronto. Mas a carne vai tentar você. Não é porque você está pronto que você vai... Qual que foi a tentação, então? Por exemplo, lá naquele momento que os discípulos dormiram. Dormir é uma coisa boa. Mas aquela hora não era hora de dormir. Jesus estava precisando da ajuda deles. E eles tinham concordado. Eles tinham falado sim. E a palavra do crente é sim, sim, não, não. Quando você promete uma coisa e você não cumpre aquilo, você abre uma brecha para o diabo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne vai querer fazer você derrubar. O diabo vai acionar, ele vai tentar de todas as formas acionar a sua carne para você cair. Eles prometeram, mas não cumpriram. Então a gente tem que reconhecer, não tem que dar desculpa. Não, mas eu não fui por causa disso, não fui por causa... Não, assume. Assume o seu erro. E reconheça o seu limite. E aí, né, então se você tem problema com mentira, é mentira que você cai direto, você vai ter que arrumar uma porta de escape aí. Porque Jesus sempre dá a porta de escape. Você não vai ser tentado, você não vai ser obrigado a mentir. Tá? Não vai ser. O Senhor vai te dar o escape. Mas você precisa de orar. Então, para a gente sair disso, a gente tem que vigiar, a gente tem que praticar a oração. Vigiar é se manter longe. Se mantenha longe. Mantenha-se longe. Você viu que o negócio vai longe. É o ambiente, o que é? Sai fora. Depois, pratique oração. Se você se vê em situações, aprenda a fazer orações curtas. Senhor, guarda os meus olhos. Guarda os meus olhos. Senhor, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio. Você pode orar isso na rua, irmão. Você pode orar andando de carro, de moto, de ônibus, onde você estiver. Deus ele não vem só na hora que, por exemplo, agora nós vamos aqui nos reunir na igreja, nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos, então agora Deus vai manifestar aqui. Não. Deus está presente. Ele está presente com você. Por isso ele quer te dar saída. E ele pode te dar saída. Mas aí você tem que orar. Então, não somente ter uma vida de oração, mas fazer orações necessárias, curtas, rápidas, de socorro diante de Deus. Tá? Se você vai para uma guerra, e todos os dias nós estamos em guerra, com as forças do mal,
Efésios fala isso. Se você vai para uma guerra sem você estar preparado, você vai morrer, cara. É por isso que quando você vai, por exemplo, servir o exército. Quem aqui que serviu o exército aqui? Levanta a mão. Exército. Ninguém serviu o exército aqui? Não? Então tá. Quando você vai servir o exército, eu não queria, por exemplo, servir o exército, mas eu fui para lá. E quando cheguei lá, eu tive que fazer um monte de coisa que eu não queria fazer. Por exemplo, lá a gente tinha que correr não sei quantos quilômetros. Ah, rapaz, vou correr para quê? Deixa eu ir embora para minha casa. Mas tinha que correr. Estava preparando para a guerra. A gente ia fazer marchas, a gente colocava todo equipamento, mochila, cintos e armamento, tudo aquilo ali assim, e saía andando assim, ó, na estrada. E a gente andava quilômetros e quilômetros. Para quê? Para emagrecer? Não, para treinar para a guerra. Tinha que fazer flexão, tinha que pegar na barra, eu fazia tudo isso aí. Canguru. Vários tipos de exercício a gente tinha que fazer. Para quê? Preparar para a guerra. A gente tinha que estar bem. Fisicamente. Fisicamente a gente tinha que estar bem para a guerra. Então, quando você se prepara, você vai estar... Era só fechar uns negócios aqui. Quando você se prepara, você vai estar preparado, né? Quando você faz isso, você vai estar pronto, na verdade, para você enfrentar. E aí vai ser muito mais fácil você enfrentar as tentações. Mas você precisa de orar. Aí a gente tem aqui no prédio da igreja, a gente tenta ter 10 minutos de oração, irmão, no começo do culto, para os irmãos orar. Aí os irmãos chegam atrasados. Porque você não acha que oração é importante. Se você achasse que era importante, você chegava no horário até mais cedo para você começar a orar antes. Tem um pessoal da intercessão que fica lá em cima. Chega mais cedo, vai lá orar com o pessoal da intercessão. Porque você precisa ter essa consciência, eu preciso orar. Ah, mas eu não acho legal ficar ali orando, mas você precisa. É questão de vida ou morte aí. Não é uma questão de gosto. Ah, eu não gosto de fazer canguru, eu não gosto de fazer flexão. Vai ter que fazer. Até que ficar no jeitinho. Até que fazer direitinho. Até ficar pronto para a guerra. Tá bom? Então, eu queria convidar hoje você a fazer uma declaração junto comigo. Vamos ficar de pé. E eu queria que você orasse. Vou dar 1 minuto para você orar. Se tem alguma coisa que você precisa, assim, você não teve discernimento, você ora a Deus e fala, Senhor, e se você não puder ficar de pé, pode ficar sentado, não tem problema também, tá? Mas eu queria que você orasse. Queria que você orasse ao Senhor, você falasse com Deus. Às vezes foi difícil você entender a pregação hoje, mas ora ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso ter discernimento disso. Eu preciso entender e eu preciso viver isso. Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ora ao Senhor agora. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos fazer uma declaração aqui. E eu vou orar por você no final para a gente poder terminar isso. Oh, Espírito Santo. Senhor Deus. Vai agindo, Senhor. Aleluia. Nós podemos vencer a tentação, Senhor Deus.
Pede para o Senhor: Senhor, tira da minha mente esse negócio de que eu não consigo. Eu não aceito isso. Eu consigo. Profetiza. Fala para o Senhor: eu consigo, Senhor Deus. O Senhor venceu o mundo, o Senhor disse que eu vou vencer também. Eu vou conseguir. Eu não aceito esse mal na minha vida. Senhor, eu quero fortalecer o meu espírito. Quero fortalecer o meu espírito. Por isso que o Paulo ele fala: se a gente andar no espírito, a gente não vai cumprir a vontade da nossa carne. O espírito está pronto, a carne é fraca. Por isso vigiem, orem. Orem. Para você fortalecer o espírito e enfraquecer sua carne. Fortalece o espírito e enfraquece a carne. Tenha janelas de saída. Sabe, reconheça as saídas. Deus te dando saída. É sua decisão. Decida seguir o Senhor. Decida. Está com um problema no casamento? Você pode salvar o casamento, se você decidir. Está com um problema na empresa, onde você tiver com um problema, você tem que orar, você tem que buscar em Deus: Senhor, qual que é a tua vontade? Fala assim comigo assim: Senhor meu Deus, eu reconheço a minha fraqueza, mas eu confio na tua fidelidade. Tu és o Deus que me guarda e que prepara o meu escape. Hoje eu decido despertar do sono. Eu decido vigiar os meus caminhos e depender da oração. A minha carne é fraca, mas o teu Espírito em mim é vitorioso. Em nome de Jesus, eu declaro. Amém? Levanta as suas mãos e eu vou orar por você agora. Senhor Deus, o Senhor ouviu, Senhor Deus amado, a declaração do teu povo. Senhor, o Senhor conhece a luta secreta de cada um. O Senhor sabe quem entrou por essa porta hoje e que precisa, Pai, vencer em alguns aspectos. O Senhor sabe, Senhor, quais são os testes que estão tentando prender o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. E eu peço agora, Espírito Santo, dá discernimento para que eles possam enxergar as portas de escape que o Senhor está abrindo, que o Senhor abre. Arranca toda a cegueira espiritual, arranca o sono, esse sono espiritual, que os olhos estejam abertos, que a mente seja renovada e que eles possam sentir-se, Senhor Deus amado, fortalecidos no Senhor. Que a partir de hoje, Senhor Deus amado, a postura da vigilância e a vida de oração, uma oração fervorosa, não uma oração mecânica, mas uma oração de fé. Guarda, Senhor Deus, a mente, guarda as famílias e conduz cada um aqui, Senhor, à vitória. Sabemos que o pecado leva à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós recebemos, Senhor Deus amado, esse dom. O Teu Espírito Santo está em nós e o Senhor nos conduz em vitória. Nos ensina, Pai, a andarmos pelo Teu Espírito. Essa é a Tua vontade e é o que nós te agradecemos agora em nome de Jesus. Amém.